Claramente tricolor no ar e hoje é histórico porque afinal somos pentacampeões. O Bahia derrotou o Confiança com absoluta maestria, com vários pontos interessantes para a gente trazer aqui e, obviamente, foi um jogo que a análise da partida em si, dos 90 minutos em si, eu acho que não vai ser o mais importante aqui, mas eu queria muito comemorar com vocês, porque no fim das contas, este quadro, este momento com vocês do Bahia é sobre essa troca, é sobre comemorar junto, é sobre viver junto o Bahia, é sobre se identificar com a mesma coisa, é sobre se conectar com algo diferente para tantas pessoas, mas ao mesmo tempo tão igual. Então, não poderia deixar de passar por aqui para comemorar junto com vocês esse título do Bahia. E, claro, alguns pontos interessantes aqui para a gente falar sobre o jogo, sobre o momento, enfim. Então, se você tá por aqui, deixa o like, porque não custa nada para você e super me ajuda. Você pode também hypar o vídeo logo depois que você deixa o like, porque também ajuda o vídeo a chegar para mais tricolores, em especial, claro, o Claramente Tricolor. E confere se você está inscrito no canal. A gente tem a meta de chegar a 50k. Quando? Antes da Liga dos Campeões começar, da primeira rodada da Liga dos Campeões e, claro, os comentários por aqui. Quero vocês deixando essa celebração do Bahia sendo campeão. Bahia não era campeão de duas competições no mesmo ano desde 2001. Obviamente teve o Campeonato Baiano e agora a Copa do Nordeste. É muito simbólico que isso aconteça e aí pode existir o sentimento de quem não é torcedor do Bahia ou de quem não vive o Bahia, de que é só uma Copa do Nordeste, né? De que é só uma competição regional. Mas quem torce pro Bahia sabe que é muito mais do que isso. E aí eu acho que tem dois pontos importantes aqui, tá? O primeiro é a questão de que, ainda que seja uma competição que pode melhorar, que tem problemas, que tem críticas a serem feitas, é uma competição que a gente tratou no início da temporada como uma competição com um nível mais alto do que nos últimos anos, né? Essa Copa do Nordeste, ela teve 5 clubes de Série A, se eu não me engano, acho que é a primeira vez que isso acontece na Copa do Nordeste. Equipes, inclusive, em Libertadores, não só o caso do Bahia, mas o caso do próprio Fortaleza. Então, era uma competição regional, mas que tinha um nível de competição mais interessante do que a gente vinha vendo nos últimos anos. E, obviamente, o Bahia faz parte disso, né? O Bahia se tornou uma equipe mais competitiva, uma equipe melhor, e isso se fez também em campo. Então, tem essa importância da competição nesse sentido. O Bahia conseguiu um domínio na região e que, para mim, assim, não tem nenhum indício de que esse domínio vai diminuir. Ao contrário, eu acho que esse domínio, isso que eu falei aqui de 2 títulos na temporada, a gente continuando com o mesmo formato, né, de Campeonato Baiano e Copa do Nordeste, para mim isso vai ser cada vez mais comum e, óbvio, a gente também tem que entender o quanto que o Campeonato Baiano vai continuar sendo algo, não digo prioridade, mas tão interessante assim para o Bahia, mas isso é conversa para outro momento. Mas o Bahia, assim, carimba algo que para mim já era muito claro. Eu acho que pela história do Bahia, pelos outros títulos do Bahia, por uma questão nacional de 2 títulos brasileiros, eu não tinha nenhuma dúvida de que essa história de que, quem é o maior do Nordeste? Gente, assim, não é algo nem que me estressa, porque para mim nunca foi uma questão, mas é importante trazer esse lado da Copa do Nordeste, de que foi uma competição que teve um nível técnico interessante. Não é que o Bahia chegou na final passando só por outras equipes de Série C. Então, tem uma competição interessante aí, que sim, pode ser melhor cuidada, mas tem. E eu acho que a outra coisa, e aí tem mais a ver com essa questão do domínio regional, é de que é um caminho que o Bahia começa a trilhar e começa a carimbar títulos nesse caminho que fazem parte, já falei muito sobre isso aqui, porque para mim é uma das coisas mais importantes que vem acontecendo no Bahia nos últimos anos. É a retomada da autoestima do torcedor do Bahia, né? Eu falei isso
e muita gente tem citado até nas minhas... Muita gente não, mas algumas pessoas têm citado nas minhas redes sociais aquilo que eu falei no podcast do Bahia, que eu já devo ter falado aqui também, da diferença do triunfo de alívio para o triunfo de esperança, né? A gente tinha, até pouco tempo, esse triunfo de alívio, né? Que era um triunfo porque não caiu, porque vai continuar na Série A, porque não foi derrotado pro Vitória. Era muita coisa de alívio, sabe? E agora, não só os títulos, mas esses resultados, esses triunfos, eles são de esperança de que, primeiro, tá apenas começando, é só o começo, eu tenho muita certeza disso, e de que vai vir mais coisas pela frente, né? Então, de que dá para sonhar alto, sabe? Então, é muito importante, tem uma diferença muito grande. Então, sim, é um título que, ok, para outras equipes que nos últimos anos estão dominando o cenário nacional, uma competição regional, talvez não fizesse sentido, talvez não fosse importante, e não é assim para o Bahia, não é algo para a gente menosprezar. Então, acho que é importante falar isso, e ainda tem um detalhe, né, assim, por mais que tenha, falei tudo dessa parte técnica, existe uma diferença que para mim vai ficar cada vez maior, por conta do projeto do Bahia, que fez com que o Bahia conseguisse não só fazer esse resultado da final, mas durante boa parte da competição, poupar jogadores, girar elenco, testar jogadores, entrar em campo com jogadores reservas. Então, a diferença é grande. Não existe, assim, nada, para mim, absolutamente nada que indique que o Bahia vai diminuir o ritmo, vai deixar de ser o dominante da região. Muito pelo contrário, eu acho que isso vai aumentar cada vez mais. E tem um lado bom pro torcedor, pra gente, que obviamente quer o Bahia vencendo tudo regionalmente, quer, claro, que o Bahia seja a melhor equipe não só do Nordeste, mas também do Nordeste. Mas eu também torço, nunca para que o Bahia perca, mas eu torço para que outras equipes, assim como, por exemplo, fez o Fortaleza nos últimos anos, suba de patamar também, porque quanto mais forte a região, quanto mais forte as equipes, mais interessantes. Então, assim, são várias coisas, né? Não é só o nível daquele jogo específico, mas, por exemplo, se o Bahia enfrenta mais times do Nordeste, são menos viagens, assim, maiores, né? Vai ter as equipes do Rio Grande do Sul, beleza, mas vai ter equipes mais do Nordeste. Então, são vários pontos. Então, que seja um domínio do Bahia, mas um domínio com o sarrafo cada vez mais alto. Menos eu penso um pouco por aí. Queria falar um pouco também sobre o quanto que foi bom algo que a gente não imaginava que poderia ser tão bom como a parada para essa data FIFA. Porque a gente teve a disputa da Copa do Nordeste num momento em que outras equipes estão descansando e que, na quarta-feira, o Bahia enfrenta o Fluminense para uma Copa do Brasil, sonhando com uma semifinal inédita. Então, poderia ser um jogo em que o Bahia precisasse ir com todos os titulares, que corresse o risco do Everton Ribeiro se machucar. O Rogério Ceni não precisou colocar o Juba em campo. Então, assim, foi melhor do que a gente esperava nesse sentido, porque foram 2 jogos de finais muito tranquilos. Em nenhum momento o Bahia precisou... Assim, o Bahia jogou de verdade, não é à toa que fez os gols que fez, mas o Bahia não precisou forçar a equipe principal, não precisou forçar jogadores, e acho que isso foi bem interessante. Então, os titulares descansaram para um jogo, para um objetivo ainda maior, que é o jogo contra o Fluminense, não só a semifinal, mas o jogo de reta final, né, para uma Copa do Brasil. E que, gente, vamos combinar? Pode sonhar? Claro que pode sonhar. É uma competição complicada, é competitiva, é mata-mata, então, assim, tem muitos Cs e Ks aí, né? Mas não sonhar e sonhar custa igual. E se antes a sensação é que a gente, como torcedor, não podia ter esse sonho, agora tá muito claro que em algum momento, bom, pelo menos pra mim, tá? Que em algum momento esses sonhos que antes não eram nem permitidos, serão realidade. Eu não tenho nenhuma dúvida, gente, assim, nenhuma dúvida. E é muito bom. É uma sensação muito boa. Porque
é muito ruim a sensação de que você não pode nem imaginar, né? E agora é muito bom poder imaginar. Enfim, divaguei aqui um pouquinho sobre isso, mas é que eu, particularmente, é uma sensação que eu nunca vivi com o Bahia. A maioria, eu tenho, enfim, já passei dos 40 anos. Quando o Bahia viveu, né, o seu último auge, eu já tinha nascido, mas eu era muito pequena, então eu não vivi isso. E eu acho que a maioria, talvez, diria que com certeza a maioria de vocês que assistem aqui nunca viveu isso com o Bahia, porque ou são mais ou menos da minha idade, os mais velhos sim, mas a geração nova e a galera que assiste aqui o canal, a maior parte é entre 25 e 35 anos, nunca viveu isso com o Bahia. Então, enfim, fica aí esse momento também. E outra coisa interessante também que acho que aconteceu, duas coisas na verdade, também não só nessa data FIFA, mas aí um pouquinho mais nessas últimas partidas. Primeiro, que o Bahia conseguiu dar experiência e dar minutos e dar protagonismo para garotos da base, e obviamente para essa partida em especial é o Sidney e o Thiago. São dois jogadores que eu não consigo acompanhar tanto base do Bahia, obviamente eu não vivo o dia a dia do Bahia, mas que eu escuto de outros comunicadores, de outros jornalistas que mereciam começar, já deveriam estar fazendo parte dessa equipe profissional, que já tinham mostrado o suficiente para isso, mas é difícil você dar a chance para a base quando você está brigando por coisas tão grandes, né? Quando você está no meio da tabela, quando seus objetivos assim, são contra equipes não tão no topo do futebol brasileiro, e às vezes você é até obrigado, porque você não tem elenco, né, para colocar em campo, então você precisa realmente usar a sua base. Não é que é mais fácil, mas você tem um terreno mais propício para isso. Quando você está brigando no G4 por título, querendo uma semifinal de Copa do Brasil, com um time titular muito bom, que o time titular do Bahia é muito bom, é difícil você tirar esses jogadores para dar uma chance pro cara da base, sabe? Pro garoto da base. É muito difícil. Então, a Copa do Nordeste também foi muito importante para isso. E aí é claro que a gente vai pegar, o hat-trick do Thiago foi num jogo que não valia mais nada, o título realmente foi no primeiro jogo, blá, blá. Concordo totalmente, mas em algum momento tem que começar, né? A experiência de jogar na Fonte Nova lotada, por mais que fosse um título que, assim, todo mundo já imaginava, era uma coisa quase protocolar, o Thiago precisa viver aquele jogo, né? Ele precisa passar aqueles 90 minutos, ele precisa escutar a torcida, né? Ele precisa ter as situações de jogo, ter a pressão, ainda que não seja uma pressão tão grande, porque a gente imaginava o título, uma pressão, ele com certeza tem a pressão dele ali, né? Então, é importante nesse sentido e acho que foi muito bom. E a outra coisa que eu acho que é uma notícia muito, muito boa é a gente ter o retorno, o crescimento de alguns jogadores que passavam, ou que na verdade nunca chegaram ao seu auge no Bahia, ou não chegaram a um topo no Bahia, mas passavam por momentos ruins. Então, por exemplo, Lúcio Rodrigues, foi importante que ele teve nesses últimos jogos ganhou um pouco mais de confiança, né? O Nestor também, que era um jogador que a gente cobrava muito, né? O Nestor e o Michel Araújo, acho que eles chegaram numa situação um pouco parecida, em que muita gente ficou com o pé atrás por conta de terem vindo do São Paulo, com alguma desconfiança e tal, e a gente talvez esteja vendo, depois de bastante tempo, mas começa a ver, esses jogadores ganhando confiança, e até o final da temporada a gente vai ser muito importante. Eu falo isso, na verdade, durante toda a temporada, mas cada vez mais, né? Quanto mais o fim da temporada vai chegando, mais o Bahia precisa do seu elenco, porque o time titular vai cansando, o time titular precisa ser rodado. E aí, assim, não é que vai, rodar numa 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A gente tá falando de um jogo contra o Fluminense de volta para tentar uma semifinal de Copa do Brasil e depois Campeonato Brasileiro, que o Bahia tá brigando no G4. Então, é importante demais que esses jogadores do elenco subam de nível, que tenham realmente um pico, né, que estejam melhores nessa reta final. São reforços dentro do seu próprio elenco, né, sem você precisar sair, sem você precisar de contratações. Então, é importantíssimo
isso também, esse crescimento de alguns jogadores como o Nestor, como o próprio Thiago. Então, enfim, acho que é mais um ponto positivo. Para finalizar, trazer mais outros dois personagens importantes aqui que eu queria citar. O primeiro é o Danilo Fernandes, que, assim, fiquei muito feliz que o Rogério Ceni tomou a decisão de colocar ele em campo. É um cara que representa muito do sentimento que o torcedor viveu nos últimos anos. Então, achei, assim, bem legal que o Rogério Ceni colocou ele em campo. Ele ainda levou a foto do Bruno Queiroz, né, que era assessor de imprensa do Bahia, que é um cara muito querido, que, assim, deixou uma saudade muito grande para quem convivia com o Bahia, para quem vivia com o Bahia. E o Danilo Fernandes, assim, eu tenho certeza, eu tenho muitos amigos, obviamente, que trabalham no Bahia, que estavam na cobertura do Bahia, e que lembraram muito, né, do Bruno Queiroz. Acho que todo mundo que assiste aqui sabe, ele era assessor do Bahia, ele faleceu por conta de um câncer no início do ano. E eu sei que muitas dessas pessoas estavam pensando no Bruno, né, lembraram do Bruno. Então foi bonito ver isso de forma física, né, com o Danilo Fernandes lembrando a foto dele. E, por fim, o último personagem que eu queria trazer aqui é o Rogério Ceni, que, gente, eu fui olhar exatamente a data, porque eu lembrava que tinha sido nessa data do 7 de setembro. O Bahia confirmou o Rogério Ceni há 2 anos, no dia 9 de setembro de 2023. Ou seja, a gente está no dia 7 de setembro, há praticamente 2 anos o Rogério Ceni estava chegando no Bahia, e olha que caminhada de evolução, caramba, de sucesso mesmo, porque ainda tem muita coisa pela frente, é uma evolução muito, 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 muito bonita de acompanhar, assim, sabe? E tem críticas ali, tem críticas normal, absolutamente todo trabalho tem críticas a serem feitas, mas eu fico muito feliz que foram 2 anos de um cara que fez um trabalho, de muito passo a passo, né? E que a gente, obviamente, que a gente queria que fosse uma corrida e que já tivesse agora ganhando Campeonato Brasileiro, mas um passo a passo importante para essa manutenção, sabe? De você ter uma consistência, de você ter uma base, de você ir aos poucos colocando ali os pilares, sabe? Então, queria trazer, obviamente, mais esse personagem que é o Rogério Ceni pro Bahia. Bom, semifinal de Copa do Brasil agora na quarta-feira. Esse jogo é de madrugada aqui, porém, de quarta para quinta aqui, às 2h30 da manhã, mas acordarei, na verdade eu não vou dormir antes, então não é que eu vou acordar, estarei acordada até esse jogo. Assim, o Bahia tem grandes chances, tá? O retrospecto, inclusive, contra o Fluminense é bom, não é um retrospecto ruim. Nos últimos 5 confrontos, o Bahia tem 3 triunfos, 1 empate e 1 derrota. A questão é que essa única derrota é justamente a fora de casa. Os outros 4 jogos foram jogos em que o Bahia fez em casa. Então, acho que vai ter um nervosismo aí diferente. Não sei se é um nervosismo, né? Mas tem aí um ingrediente diferente. Então, vamos ver como que o Bahia vai lidar com isso. Tem a expectativa e a pressão de chegar a uma semifinal pela primeira vez na história de Copa do Brasil, mas assim, o Bahia tem todas as condições. Para mim, o time do Bahia é melhor que o time do Fluminense, mas times melhores perdem de times piores, até porque a diferença não é absurda, né? Não é, por exemplo, quando a gente teve Bahia e Confiança na final, eu falei aqui, eu tava muito tranquila. Eu achava, assim, quase impossível o Bahia perder um título em 2 jogos pro Confiança. Assim, o nível técnico, a diferença é muito grande. Pro Fluminense, não é essa diferença tão grande assim. Eu acho que o time do Bahia é melhor, mas eu não acho que essa diferença absurda. E assim, não vai ser uma decepção, vai ser frustrante, mas não vai ser uma surpresa se o Fluminense vencer o Bahia. Vamos ver se consegue. Bom, teria que fazer um 2-0 direto, né? 2 gols de diferença, ou um gol de diferença para levar para os pênaltis. Vamos ver o que acontece. Mas aí eu volto àquela história. Dá pra sonhar? Opa, se dá. Opa, se dá pra sonhar. É outro momento, gente, assim. É comemorar, é curtir um pouco esse momento. Falei no último vídeo, no Tudo às Claras, falei um pouco sobre essa história de aproveitar um pouco mais, ainda que nem tudo esteja perfeito. Falei especificamente do Cauli, né? Nem vou entrar aqui tanto aqui. Muita gente, inclusive, falou, né? Ele foi aplaudido depois, ele foi aplaudido agora na final. E eu vou mais por esse caminho. E que bom, assim, o Cauli fez bons jogos. As 2 finais foram bons jogos do Cauli, né?
E é um jogador que claramente precisa dessa confiança. E eu não tô dizendo que ninguém é obrigado aqui a fazer isso, mas ele precisa saber, primeiro, acho que a torcida entende que é um jogador que precisa dessa confiança, desse carinho, entre aspas, mas o Cauli também entender que às vezes ele pode fazer um jogo nem tão bom assim, mas ele mostrando que ele quer muito estar em campo, sabe? Brigando pela posição, que ele quer muito estar ali, e isso é muito mais na atitude até do que nos passes certos. Eu acho que a história começa a girar e, bom, não sei se isso é uma virada de página para ele, porque eu acho que já teve outros momentos assim, mas é ele encontrar esse equilíbrio nessa vontade, mostrando essa eu não gosto de usar a palavra raça, porque futebol não é só raça, mas enfim, um pouco disso aí, e eu acho que o Cauli tem condições pra isso. É isso, gente, era pra ser um vídeo bem menor, virou 20 minutos de Claramente Tricolor, mas não sai do vídeo sem deixar o like por aqui, desabafando um pouco, vomitando celebrações pra vocês, que coisa horrível, vomitando celebrações pra vocês. Então, é isso, deu 20 minutos, mas espero que vocês tenham gostado. Comentário, se inscreve no canal e, claro, like e hype se você puder também. Tchau, gente. Quinta-feira tem tudo às claras e aí eu falo do pós de Bahia e Fluminense, tá bom? Tchau, tchau.